autenticidade e como mostrar quem você é, como não ter medo de ser quem você é 100%. Bom, constelação é sobre aceitação e autenticidade é sobre aceitação. E esse é um tema que, em especial, me interessa porque eu tenho buscado me desenvolver em termos de autenticidade. Então, eu vou falar também vindo da minha busca pessoal. Olá, Joaquim, bem-vindo. Fica aí até o final da live. O tema é sobre autenticidade, então é sobre aceitação. Sabe quando a gente pensa demais nos outros? Geralmente quando a gente se coloca no lugar do outro é algo bom, porque a gente inclui o ponto de vista do outro, mas também isso faz o nosso, vamos dizer, a nossa autenticidade ser menor quando a gente está pensando muito no como a gente é visto, a consequência daquilo que a gente fala. E aí, claro, o equilíbrio entre a autenticidade é trazer a consideração. É importante ter os dois. Então, quando se é muito, vamos dizer, atento aos outros, é normal que a nossa autenticidade seja menor, porque a gente pensa nas consequências, como as pessoas vão receber aquilo que a gente fala. Quando a gente pensa no outro, é normal que a nossa autenticidade, a nossa confiança seja menor. E aí o caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio. Quando eu falo de constelação, então só para entender, para quem está chegando agora, é assim, os 5 minutos iniciais eu apresento constelação e conecto isso com o tema da live, que é a autenticidade e como lidar com o medo de ser quem se é 100%. Uma busca que pode-se dizer que é comum à maioria das pessoas é a busca pela espontaneidade. Geralmente, quando a gente não sente que pode ser quem se é plenamente, isso tem a ver com a criação que a gente recebeu, com a relação com os pais. Daí a constelação é esse caminho, essa forma de melhorar a sua relação com você mesmo, porque a autenticidade depende da confiança. Confiança em si, que tem a ver com a relação com as emoções. Então, quando você desenvolve vamos dizer, uma relação com as emoções, no sentido de aceitar o que você sente e saber ou acreditar ou escolher pensar que as emoções são certas, nesse momento você experimenta mais confiança e isso favorece a autenticidade. Então, eu já vou começar, já vou direto ao assunto. Quando fala de autenticidade, uma coisa importante, quem quiser comentar, fica à vontade. A ideia da live, quanto mais participação, mais eu vou adaptar o assunto. Eu tenho só palavras-chave sobre o que eu vou falar. A ideia é que a live dure 15 a 20 minutos, com participação acaba durando um pouquinho mais. E vai ter exercício. Vai ter um exercício no final para aumentar a autenticidade. Lembrando, a autenticidade é o mesmo que confiança. Então quem é autêntico tem mais confiança. E eu gosto de astrologia também. Astrologia e constelação familiar não tem relação direta, são coisas diferentes. O nome faz parecer que ter relação, né? Constelação, astrologia. Mas eu comento também sobre os signos. Por exemplo, a gente tem todos os signos. Então vou fazer um breve comentário. Eu não costumo fazer, mas vou comentar sobre a astrologia. A gente tem todos os signos. Por quê? Porque no nosso mapa astral estão todos os planetas. E a gente tem a influência das 12 casas e assim por diante. Quando pensa em autenticidade e consideração, 2 arquétipos para isso é o arquétipo do signo de Áries, que é a autenticidade, e o arquétipo do signo de Libra, que é o pensar no outro, é a relação. A gente precisa, de forma geral, desenvolver os dois. Se a gente for muito para o lado da autenticidade, da confiança, a gente tem dificuldade nas relações. Se a gente vai muito para o lado da consideração, a gente tem dificuldade nas relações também, porque não adianta estar muito para o outro sem estar para si. Por isso que o caminho do meio é vamos dizer, é o que a gente precisa buscar. Então, se você percebe, é comum que a gente fique muito para os outros. A gente, de maneira geral, recebe essa criação, né, de pensar nos outros. Então, o equilíbrio para quem pensa muito nos outros, para quem está muito atento à necessidade dos outros, é colocar-se em primeiro lugar e cuidar de si em primeiro lugar.
Então, faz sentido esse tema? Se alguém quiser comentar que ideia tem sobre a autenticidade e se faz sentido essa relação que eu estou trazendo de que a autenticidade e a consideração, melhor, que a autenticidade e a consideração se contrapõem. Então, quanto mais autenticidade, menos consideração. Quanto mais consideração, menos autenticidade. E o ideal é combinar as duas coisas. É o caminho do meio. Quando se pensa muito no outro, então a autenticidade cai. E a gente precisa das duas coisas. O ideal seria, vamos dizer assim, uma aceitação de si mesmo, aceitação plena como se é, mesmo que os outros não aceitem. Esse é o desafio. Você consegue? Você consegue? O quanto você se aceita? Se alguém quiser comentar, então essa é a minha pergunta para você que está na live. Numa escala de 0 a 10, quanto você se aceita? Se alguém se sentir confortável para responder. A partir da resposta eu vou fazer outras perguntas. Então a ideia é que a live seja interativa. Então é isso. Consideração, eu estou apresentando dessa forma. Se alguém tiver outro ponto de vista, pode comentar, fique à vontade. Então o que eu estou apresentando é a autenticidade tem a ver com a aceitação das suas emoções, a aceitação de quem você é. Quanto mais você se aceita, mais autenticidade. E uma coisa não exclui a outra. Você pode se aceitar do jeito que é e ter consideração pelo outro. Dessa forma você já desenvolve o equilíbrio, um equilíbrio. E aí a gente tem os dois impulsos. Dentro de cada pessoa tem um impulso que é pensar nos outros, que é a consideração, como eu estou chamando. E tem um impulso que é guerra por si mesmo. A gente precisa desses dois lados. Não dá para excluir um em detrimento do outro. Olá, Simone, bem-vinda. Olá, Catiúcia. Bem-vindos. Qualquer pergunta ou dúvida, fiquem à vontade para escrever ou comentar. Se não tiver pergunta, pode comentar, que aí eu leio e falo sobre o comentário. Então eu estou falando sobre a autenticidade, comentando para quem acabou de chegar, e apresentando a seguinte ideia, que a autenticidade, de um lado, a consideração do outro. E a ideia é desenvolver o equilíbrio das duas. E não necessariamente uma precisa prejudicar a outra. Você pode ser autêntica e ter consideração pelos outros. E aí a questão é como combinar as duas coisas. Boa noite, Simônia. E daí eu vou trazer o seguinte. Como que a gente aprende a se aceitar? Ou vou colocar assim, a aceitação. Eu fiz uma pergunta, né? Que é... Já esqueci a pergunta. Mas eu vou perguntar o quanto você se aceita numa escala de 0 a 10. E aí a pergunta, a aceitação, é em relação às emoções. Porque em relação àquilo que a gente faz, quando se é muito realizador, realizadora, é mais fácil, vamos dizer, se aceitar quando as coisas vão bem. O desafio é como você se aceita, quanto você se aceita de 0 a 10, mesmo quando os outros não aceitam você. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil se aceitar quando existe uma aprovação externa. E quando não existe uma aprovação externa? É fácil se aceitar? O que você acha? Se alguém quiser comentar, fica à vontade. E aí eu quero trazer o seguinte olhar. Que a aceitação que a gente tem pela gente hoje é a mesma que a gente recebeu dos nossos pais. E os pais só conseguem aceitar os filhos naquilo que eles mesmos se aceitam. Faz sentido? Como eu falei, fique à vontade para comentar. Então, o que eu quero dizer com isso é, os pais normalmente estão ocupados, ou quando não estão, podem também estar ocupados com outras coisas, da casa, por exemplo, e não dá a atenção que quando criança você precisava. Então, o ponto-chave é, hoje, como adulto, vamos dizer, é uma tendência reproduzir essa mesma relação. A gente tende a se tratar do jeito que os nossos pais trataram a gente. Faz sentido esse olhar? Quando você entende isso, quando você entende que a maneira como você se trata é um reflexo da maneira como os seus pais te trataram. Quando você entende isso, o próximo passo é entender que você tem uma escolha. Você pode escolher se tratar melhor
Você não precisa continuar se tratando mal. Caso você caso você tenha se sentido que não tenha sido bem tratado. Quando eu falo tratar mal, é, por exemplo, cobrança, culpa, quando se alimenta pensamentos de culpa ou se cobra achando que nada é bom o suficiente, isso tende a ser uma reprodução daquilo que a gente aprendeu na infância. Quando os pais foram exigentes, é normal que a gente seja exigente com a gente, de uma forma ou de outra. Então, como resolver essa relação dentro da gente? O primeiro passo é escolher ser para si o pai e a mãe que gostaria de ter tido. De que forma? Escolhendo dar o apoio. De forma geral, quando eu pergunto para as pessoas como são os pais que você gostaria de ter tido, no geral as pessoas falam mais apoio, mais escuta, mais conexão. E aí a questão principal é que a gente precisa dar para a gente isso. Quanto mais você é para você o pai e a mãe que você gostaria, mais autenticidade, mais espontaneidade. Isso a gente vai desenvolver, a gente pode desenvolver com o tempo. A Simone escreveu: sim, eu às vezes me trato da mesma forma que meus pais se tratavam. Sim, a gente também modela isso. A gente tende a reproduzir também a relação que a gente via entre os pais, essas duas formas. Quando você tem essa clareza de que existe então um padrão, existe uma tendência a reproduzir essa relação que a gente viu nos pais. Qual que é a escolha a partir daí? A escolha então é mudar isso dentro da gente. O que impede? Se eu perguntar, e eu costumo perguntar isso nas sessões de constelação, o que impede você de se tratar melhor? O que impede você de agora escolher ser para você o pai e a mãe que você gostaria? Quando na sessão a cliente responde não sei, o que eu digo é, então, o não sei indica que não tem impedimento. É uma questão de escolha. Então se pode escolher dar para si o tratamento, ou seja, o cuidado, a atenção, a escuta que se gostaria de ter recebido dos pais. Como se faz isso? Pensando na sua criança interior. A nossa criança interior continua a existir dentro da gente. Não é separado e a nossa criança não é ruim que ela exista. Ao contrário, a gente precisa da nossa criança. Quando se vive uma vida sem sentido, quando falta vontade, normalmente a pessoa está desconectada da criança interior. O que traz para a gente vitalidade, curiosidade, energia, vontade de viver é a nossa criança. Perder contato com ela, perde-se contato com a vontade de viver. Por quê? Porque vem do coração. A nossa criança é, vamos dizer, a nossa parte emocional. A vontade, o sentido, né? Sentido, sentir, vem da relação com as nossas emoções que precisa de aceitação. Então, quando você se trata do jeito que os seus pais te trataram, e você, claro, não gostou desse jeito como você foi tratado, você pode ter a liberdade de escolher mudar essa relação a partir de agora. Esse é o convite que eu faço. Então, é isso. Olhar para a relação com os pais tem esse componente, que é perceber o quanto eu estou me tratando. Ah, outra coisa chave. Nem sempre é consciente. A maneira como a gente se trata não é consciente necessariamente, a não ser que a gente passe a observar. É importante se observar. Por exemplo, observa os relacionamentos. O que te incomoda? O que te incomoda no relacionamento? Vou colocar como relação de casal. O que te incomoda na relação de casal? Identificar o que te incomoda na relação de casal fala de você. E fala de algo que você precisa atender em você. A Simone escreveu: eu iria dar mais atenção, amor, carinho, incentivar, apoiar isso. E aí, Simone, a ideia é fazer isso com você agora. Por exemplo, a ideia é que ação, o que você pode fazer com você ou para sua criança interior que mostra que você está dando mais atenção, mais amor, mais carinho, mais apoio, incentivando mais. Quer ver um exemplo bem fácil de identificar? Normalmente os pais reagem com medo
quando os filhos querem algo novo, sei lá, mudar de cidade, fazer algo diferente, porque os pais querem proteger, então é normal que eles tenham medo. Não que todos sejam assim, mas de maneira geral. Ou pelo menos os meus foram assim. E aí existe uma tendência de que a gente tenha medo na mesma condição. E aí a questão principal do apoio é: você consegue se apoiar mesmo com medo em relação a fazer algo novo? Se na relação com seus pais eles reagiam com medo quando você queria fazer algo diferente, mudar de cidade, viajar, etc., ou eles falavam que não tinha dinheiro para fazer as coisas, por exemplo, como que você lida com isso? Quando você quer fazer algo novo para você, você aceita o medo e não faz, ou você diz que não tem dinheiro e não faz, ou você se apoia e encontra um jeito de fazer, mesmo que não tenha dinheiro suficiente no momento, mas encontra um jeito. Entende a reflexão? A repetição de padrão significa agir igual aos pais inconscientemente. A forma de dar mais apoio é você fazer o contrário do que eles fariam. Eu penso nisso. Quando me surge uma oportunidade nova, eu penso: qual é a minha dúvida nessa oportunidade? Medo de dar errado ou medo de dar certo? E de que lado eu tô? Eu tô do meu lado? Eu tô do lado que quer fazer? Ou eu tô do lado que não quer mudar? Qual a minha escolha? Aí, no geral, eu tendo a escolher a fazer. Na dúvida, eu faço. Às vezes eu faço e me arrependo, mas eu prefiro fazer e me arrepender de ter feito algo do que não ter feito e ficar na dúvida. E ir acumulando coisas não resolvidas. A Lidiana escreveu: como conseguir me conectar com a minha criança interior? Então, Lidiane, uma forma de conseguir se conectar com a sua criança interior é você perguntar mesmo. Experimenta repetir a pergunta. Faz isso todo dia, por um tempo. Experimenta pegar 7 dias. E todo dia você se pergunta: o que a minha criança gostaria hoje? O que eu posso fazer por mim? Normalmente a criança interior, a nossa criança interior, está ligado à diversão. Está ligado a fazer o que gosta. Está ligado a não fazer o que não gosta. Então, por exemplo, se você for ouvir a sua criança interior, você vai fazer coisas que você gosta. Se for difícil perceber hoje, Lidiane, o que você gosta de fazer, porque pode acontecer de você ficar tão voltada a fazer as obrigações de trabalho, de família, etc., que você esquece o que você gosta. Se isso é o caso, experimente pensar na infância. Quando criança, o que você gostava de fazer? Tem alguma comida que você gostava em especial? Experimenta comprar, fazer, preparar essa comida para você. Por exemplo, mingau normalmente é a comida da infância, né? Por que não fazer mingau? Ou sorvete? Por que não fazer coisas, sei lá, comprar doces, balas, ou seja, coisas que criança gosta, não toda, né? Mas no geral, generalizando. Seria uma forma, ou seja, a forma de se conectar com a criança interior é pensar no que você gosta de fazer e dar espaço para isso. O que você não gosta de fazer e fazer menos. Quanto mais você fizer o que você gosta, e quanto menos você fizer o que você não gosta, mais conexão com a sua criança você está criando. E aí é perguntar mesmo. Perguntar e tentar. Faz um palpite. Se minha criança falasse para mim o que ela gosta, o que ela diria? O que minha criança quer hoje? No geral, é o que te der vontade de fazer. Mas aí, claro, né, a gente tem um monte de camadas de condicionamentos. A gente é condicionado a pensar mais nos outros. A gente fala que a sociedade é egoísta, etc. Mas também tem um lado, talvez não em todos, que é pensar mais nos outros do que em si. Então, se a sociedade é egoísta, é uma parte dela, porque tem muita gente que pensa mais nos outros. Pelo menos há muitas pessoas que eu atendo com constelação familiar individual traz esse tema, que é a dificuldade de olhar para si, dificuldade de cuidar de si. Então pode ser que as pessoas mais sensíveis, que são as que buscam terapia, por exemplo, buscam autoconhecimento, são as que têm dificuldade de cuidar de si e acabam cuidando dos outros, né?
Mas a ideia principal é a gente recebeu um condicionamento na infância, que é pensar que cuidar de si é egoísmo, é ruim. Por que não equilíbrio? A autenticidade está próximo do que chamam de egoísmo, mas será que o egoísmo é ruim? Será que não é necessário ter momentos egoístas? Não no mau sentido, né? Mas por que não separar parte do tempo para cuidar de si? E equilibrar a balança? Se existe muito tempo voltado para os outros, usar um tempo equivalente, proporcional para cuidar de si. A Simone escreveu: Eu achei, eu achei e me encontro um jeito de fazer, mesmo com medo. Isso, legal. A ideia é fazer mesmo com medo. Ah, legal, legal, Lidiane. Ah, então, uma coisa. Joaquim, eu vi que você clicou para participar da live. Eu não sei se você, por exemplo, sabe que você clicou para participar. Se quiser, eu clico para aceitar. Manda uma mensagem aí para eu entender se você clicou sabendo ou se clicou por curiosidade ou se clicou sem saber. Porque dessa forma, se eu clicar no visualizar aqui, você aparece junto comigo na live. Quer aparecer? Se quiser, manda um sim aí que eu clico. Então, bom, aí o próximo passo é o seguinte: estamos já chegando no final da live. Então, tem um paradoxo. O paradoxo é o seguinte, sobre a autenticidade. Quando você se adapta ao outro, e as pessoas mais sensíveis fazem isso. Quem são as pessoas mais sensíveis? As que são abertas a se escutar, a se ouvir e a se trabalhar. Então, quem está participando da live, no geral, são pessoas mais sensíveis, que estão buscando se ouvir e se trabalhar. Quer participar, Joaquim? Vou clicar aqui. Sim, tá tudo bem. Eu quero dizer que você está coberto de razão e que isso tem uma importância muito relevante, porque é o que você disse, quando a pessoa, por exemplo, ela projeta tudo aquilo que ela tem dentro de si e ela fica remoendo isso. Olha, meu pai, a minha mãe deixou de fazer, ou eu não disse, eu não fez. É o que você disse. Eu acho que o caminho é esse, é você puxar a sua criança interior e fazer acontecer. E fazer acontecer, pensar, ou seja, tudo que não aconteceu, eu vou fazer Exato. acontecer. Né? Eu acho que é assim que funciona. E é desse jeito. Eu acho que você está coberto de razão e eu acho que todos nós deveríamos, pelo menos uma vez por semana, convocar a nossa criança interior, porque no fundo nós temos todas as respostas, não é? Nós buscamos, mas no Exato. fundo nós sabemos. O problema é que o ser humano ele insiste na dor a maior parte do tempo. E a criança é isso, é alegria, é vibração, é energia, é coisa boa, né? Então, é isso Exato. que eu queria falar, né? Legal, obrigado por participar. E é Imagina, verdade, a gente precisa ouvir a criança, nem que seja como você falou, uma vez por semana, né? pelo Exato. menos. Sim, quanto mais melhor. Exato. E é o que dá sentido à Entendi. vida. A gente precisa dar espaço. Obrigado. Tá, legal. Obrigado por participar, Joaquim. E esse é o olhar. O olhar é que a gente, exatamente como o Joaquim falou, o olhar é a gente tem as respostas dentro da gente. Só que a gente precisa olhar para dentro e assumir a responsabilidade pela mudança. Não adianta mais culpar os pais. Porque às vezes os pais já faleceram, ou mesmo que não faleceram, ainda assim não é mais com eles. Agora é com a gente. Esse é o olhar da autorresponsabilidade. A mudança agora, ela só depende da aceitação. E eu trago isso como bom, eu não, na verdade é a constelação familiar que traz isso. A constelação familiar traz um olhar de aceitação. A aceitação foi legal. Estou vendo que as pessoas gostaram da participação do Joaquim. Obrigado, Joaquim, por participar. Agradeço de novo. O pessoal gostou da sua participação, a Lidiane, a Simone. E aí tem um ponto-chave. Um ensinamento do budismo, do Buda, na verdade, é o seguinte: todo sofrimento vem do apego. Simples assim. Todo sofrimento vem do apego. 4 palavras. Tem muita sabedoria nessas 4 palavras, nessa frase. Todo sofrimento vem do apego. O que é o apego? Apego é a não aceitação. Então a gente sofre porque não aceita as coisas como elas são.
E a aceitação não é acomodar. Aceitação é reconhecer a realidade da coisa. Muitas vezes a gente acha que a aceitação significa se submeter ou significa se acomodar. É o contrário disso. Quando você aceita a realidade de algo que está presente, aí você consegue mudar ela. Por exemplo, eu dou esse exemplo. Exemplo. As pessoas que estão com problema só conseguem se livrar do problema, de um problema, quando se abre a reconhecer que tem um problema. Enquanto se nega o problema, não se resolve. Exato. Aí a Cananda Fê escreveu que mudar é fazer melhor. Exato. Exato. E aí, aceitação significa, agora eu posso lidar com isso, porque eu aceitei. Exemplo, no alcoolismo. Só quando a pessoa reconhece que tem um problema do alcoolismo, que é alcoólatra, só no reconhecimento, é nesse momento que busca ajuda. Quando se nega que tem um vício, não se pode fazer nada. Até que reconhece, realmente existe esse vício e eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo. Às vezes a dificuldade são as duas coisas. A dificuldade é reconhecer uma dificuldade, né? Porque isso se coloca vulnerável, e a outra é pedir ajuda. Porque as duas coisas colocam a gente como vulnerável. E se na infância a gente teve dificuldade, ou seja, não recebeu um apoio mínimo, isso torna difícil. E aí eu vou para o exercício. Eu ia falar do paradoxo. Existe um paradoxo que é assim, a gente tenta se adaptar aos outros porque a gente acha que se a gente não for a gente mesmo, a gente não vai ser aceito. Certo? Só que qual é o paradoxo? Quando você tenta se adaptar ao outro, você não está se aceitando. E você se adapta ao outro para receber a aceitação dele. Percebe o paradoxo que eu quero dizer? Você não se aceita, então você se adapta ao outro para receber a aceitação dele. Mas você não aceita. Então você também não recebe a aceitação. E aí precisa se adaptar mais. Como que muda isso? Mudar isso é saber que não adianta se adaptar aos outros. Não tem nada de errado a adaptação. Não estou sendo também radical, mas o que eu estou dizendo é, numa relação de casal, por exemplo, é necessário que haja uma combinação, né? Os dois lados cedem, os dois lados se adaptam. Quando um lado só se adapta, normalmente é o lado mais sensível. E quando um só se adapta, isso está dizendo que é importante para a pessoa que normalmente opta por se adaptar, que tenha um equilíbrio e que se ouça também. E que também tenha, por exemplo, vamos dizer assim, uma abertura onde os dois se adaptam. Pronto, peguei a ideia. É como se estivesse canalizando a ideia. A ideia do se adaptar ao outro não tem nada de errado nisso. O que é errado? É quando só você se adapta e o outro não. Entende? E aí o ponto-chave é o seguinte. Quando você entende isso, que se você está se adaptando ao outro porque você quer a aceitação do outro, isso significa que você não está se dando aceitação. Faz sentido? Então, como que resolve? É você olhando para dentro e se dando aceitação. Simples assim. Então, a solução é dar para si o que você busca fora. Quer aceitação? Dá aceitação para você. Aí a necessidade de receber aceitação de fora diminui. Para terminar, a gente vai fazer o exercício, que é bem breve, bem simples. E aí, quem quiser pode comentar depois como foi o exercício. O exercício é assim, a proposta eu vou propor e você faz do seu lado o que eu estou propondo, que é assim, pensa na sua parte que você não aceita. O que você gostaria de mudar em você? Por exemplo, é só pensar, o que você gostaria o que você gostaria de mudar em você? Exemplo, quem se sente inseguro quer mudar a insegurança, certo? Quem tem dificuldade de falar em público quer mudar isso, não aceita, certo? Então pensa na sua parte que você não aceita. Pensa no que você quer mudar em você e não consegue mudar. Exemplo, eu não tenho disciplina.
Eu queria me exercitar todo dia ou 3 vezes por semana e não consigo. Então, olha para esse lado. Olha para a parte que você não aceita de você, ok? Percebe se essa imagem que você tem de você, que você não aceita, está perto ou está longe de você. Se estiver longe, imagina perto. E percebe como você se sente em relação a essa parte sua que você não aceita. Ok? Daí agora o próximo passo é o seguinte. Você diz para essa parte sua. Percebe como ela está se sentindo. Essa parte sua que você não aceita, como ela está? Ela está neutra, indiferente? Ela está triste? Ela está com medo? Está com raiva? Percebe como ela está? E aí você reconhece esse sentimento. Você fala, eu vejo que você está, e você fala o sentimento ou a emoção. Se é medo, você fala, eu vejo que você está com medo. E está tudo bem, você pode sentir medo, ok? Depois você diz, eu vejo você, você faz parte. Depois de dizer isso, percebe o que muda, ok? Daí você diz também, eu te agradeço pelo que você me traz de bom. Caso você tenha dificuldade de identificar o bom dessa parte que você não aceita, pensa assim, no mínimo essa parte está te desafiando a aceitar o diferente. Isso é importante. Quanto mais você aceita o diferente, mais fácil lidar com os acontecimentos da vida. Então, aceitar o que você não aceita traz paz interior, diminui o conflito interno. E aí a última fala para terminar, você diz para essa parte que você não aceita, eu agora escolho aceitar você. Você é bem-vindo na minha vida. E imagina que você abraça essa parte sua, que antes você não aceitava. Ok? E aí percebe o que muda. Aí a Cananda fez, escreveu, descobri que tem o bruxismo. Isso tem a ver, né? Então, o bruxismo é ficar rangendo os dentes, né? O bruxismo, se você buscar, por exemplo, metafísica das doenças, das dores, etc., ou o significado emocional das doenças, o bruxismo tem a ver com a raiva, sabe? A raiva não expressa, sabe? A gente concentra a raiva aqui, nessa região da mandíbula. Então, quando a gente fica movendo, rangendo os dentes, pode ser que a gente não está expressando raiva. É tensionar. Então, não tá, por exemplo, tem raiva que a gente não expressa. É como, quando você sente raiva em alguma situação, você guarda, ao invés de expressar. E aí o corpo guarda essa tensão. Pode ser que a tensão fique aqui, entendeu? Então, uma forma, Cananda, é você buscar. Se você corre, né? Acho que eu lembro que a gente falou no direct. Correr é uma forma boa de gastar energia. Então, você tem muita energia. Mas lembra de aceitar a sua criança interior. Lembra de aceitar as suas emoções. Porque a gente sente raiva e o corpo somatiza quando a gente guardou mágoa por alguma situação não resolvida. E aí é importante perdoar. Perdoa, se perdoa. Então a raiva que fica no corpo assim, que de alguma forma afeta na forma de tensão, é alguma coisa que a gente não está perdoando. Quando a gente não perdoa alguém, a gente não se perdoa em ser igual à pessoa que a gente não perdoa. Daí, quando você perdoa você mesma ou perdoa a pessoa dentro de você, fica mais fácil de, de lidar, de relaxar. Mas tensiona os dentes, não fico raspando. Tem a ver com pressionar. Então, concorda que isso aqui, pressionar os dentes, tá vendo como fica o meu rosto? Não é raiva? Percebe? Olha no espelho e tensiona os dentes. Concorda que tem a ver com a raiva? O corpo fala. Então, se é ranger os dentes ou pressionar os dentes, é raiva. É como se você queria morder, sabe? É bem instintivo. É que o corpo fala. Então, dá pra ler o corpo pelo aquilo que o corpo está dizendo.
né? Então, o próprio corpo fala o significado que tem. E aí, a parte-chave é olhar para sua criança interior, acolher as suas emoções, se permitir expressar a raiva. Não se cobra para estar sempre no controle ou fazer tudo certo. Se permite errar. Faz curso de palhaço. Eu fiz curso de palhaço, é bem legal. Faz curso de palhaço. Pode ser que você se cobre muito. Pode ser também a exigência. A exigência não permite a gente expressar os sentimentos. Então, uma sugestão, curso de palhaço é uma outra forma de entrar em contato com a criança interior. Ou curso de teatro, porque a exigência é que impede a expressão das emoções. E fazer curso de palhaço, achei o BO. O que é o BO? BO para mim é boletim de ocorrência. O que é o BO? Bom, é isso. Então, eu fiz o exercício. Eu quero alguns avisos. Semana que vem vai ter a semana da constelação familiar. É uma masterclass. São 4 aulas. Segunda, quarta e sexta e sábado, 20 horas. Segunda, quarta e sexta são aulas gravadas. Entendi. Achei o BO, o problema. A questão que eu entendi, caramba. O BO, que é o problema, é a questão da exigência que você tem com você. E por conta da exigência, do controle, você não se permite expressar o que sente. É isso? Legal. Legal que você vai participar. A semana da Masterclass, então, é segunda, quarta e sexta, é gratuito. A aula 1 é sobre autoestima, a aula 2 é sobre ansiedade, a aula 3 é relação de pais e filhos, e a aula 4 é uma revisão das aulas anteriores, e eu apresento o curso de constelação familiar individual, que é uma forma de aprender constelação familiar em 8 semanas, e você aprende mesmo. Na primeira semana você já aprende uma forma de fazer constelação, e nas outras vai aprendendo outras formas, e aí fora isso, tem aulas bônus para praticar. É isso. Também tem um curso Resolva-se com os seus pais, para aprender a melhorar a relação com os pais, utilizando a constelação familiar. E depois da Masterclass, semana que vem, vai ficar aberto a inscrição para o curso de constelação, para quem quer aprender a ser constelador, aprender a fazer constelação. Você pode fazer para você, pode fazer para os outros. Então você aprende de fato. E vai ter uma condição super especial nessa semana da Masterclass. É uma promoção de fim de ano. É Black Friday, tudo junto. E fim de ano. E de Natal e etc. E fora isso, vai ter um novo curso que eu vou lançar, já está pronto. E aí vai ser começo de novembro, que é um para relação de casal. Salve o seu casamento. E é isso. Sugestão de temas de próximas lives, pode mandar no direct. Normalmente eu utilizo temas que surgem nas sessões que eu atendo. Então, quando eu faço as sessões, eu tenho um caderninho que eu anoto os temas que vão surgindo nas sessões, e aí é o que vira o tema das lives. Mas quem tiver algum tema de live que quer que eu fale, pode propor. E aí eu estou criando conforme vai. Eu pensei nisso. Qual o tema da próxima live? Eu não tinha tema para essa. Aí eu lembrei que numa sessão anterior o tema foi autenticidade. Porque a pessoa cuidava muito dos outros e não dela, e nem percebia. A vontade e o desejo de cuidar dos outros era tão grande que ela não sentia isso como ruim. Se sentia, na verdade, gratificado. Então, precisava olhar para dentro. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Obrigado a todos que participaram da live.